A barbearia do Caruaru Shopping. Muito bem, falando de política agora, Mário Flávio traz a desistência de Carlos Veras, né, da vaga de vice, e o PT fechou aí a questão com Mozart Salles, né, Mário? Bom dia. Bom dia a todos. Pois é, o PT ainda não desistiu daquela ideia, né, de indicar o vice ou uma vice na chapa de João Campos. Nesse caso seria um vice porque seria o nome aí do ex-deputado federal Mozart Salles, né, que é muito ligado aí ao senador Humberto Costa e tal. Existia uma disputa interna, digamos assim, no partido, né, que essa vaga de vice poderia ser do deputado federal Carlos Veras. Por quê? Porque, na teoria, em 2026, João Campos deve disputar o governo do estado. E se confirmando, a vaga de vice aí, assim como foi aqui em Caruaru, por 2 anos e meio, seria do vice, ou da vice, no caso aí, do PT. O João Campos já avisou ao presidente Lula que a vice aqui não pode ser do PT, por uma questão estratégica. Ele explicou ao presidente Lula, né, que se ele indica um vice aqui, ele pode perder apoio dos bolsonaristas que estão satisfeitos com a gestão dele no Recife, e de repente um vice lá poderia, né, complicar essa situação e levar a eleição para o segundo turno, caso esses bolsonaristas lá do Recife fossem todos votar em Gilson Machado Neto. Lula já disse em entrevista, né, que entendeu a posição de João Campos e meio que aceitou. Mas o problema é que Lula aceitou, mas o PT aqui no estado de Pernambuco não aceita. Só que a gente sabe, né, que o PT, a opinião de Lula tem muito peso, para não dizer que ele manda no partido, né, dizendo de uma maneira diferente. Então, Laís, a gente sabe que quando Lula dá o aval, né, dificilmente uma coisa muda aqui no estado, porque Humberto Costa é fiel escudeiro dele, e o que Lula fala, Humberto ecoa, e os petistas aqui não discordam. Não questionam. Mas aí é mais uma carta na manga, aí quem sabe não é para isso. João Campos teria alguém para botar na vice, já que ele está partindo desse pressuposto de não botar ninguém do PT por causa dos bolsonaristas? Como é, Laís? João Campos, ele já tem algum nome aí para ser uma ideia de vice para ele, partindo desse suposto aí que ele não vai botar ninguém do PT para não atingir os bolsonaristas? Isso, veja, é uma estratégia, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, eu vi umas postagens de Gilson Machado Neto esse fim de semana, ele mostrando fotos ele quer atingir o eleitorado bolsonarista. Olha, Lula tá com João Campos aqui, não esqueçam e tal, como se isso fosse fazer uma grande diferença. Pra então, puxar os bolsonaristas pro lado dele. Pro lado dele, só que ele ainda não conseguiu puxar, né? Eu acho que ele ainda cresce mais um pouquinho nas pesquisas e tal. Mas enfim, Laís, o PT ele sempre foi um partido muito dividido. O problema é que o PT perdeu protagonismo para o PSB no Recife. Desde a eleição de João Paulo, quando João Paulo é reeleito, indica João da Costa. João da Costa faz um governo terrível no Recife. E aí o PT ficou brigando pela sucessão de João da Costa até aos 48 do segundo tempo. Eu lembro que Eduardo era governador e Eduardo dizia, olha, vamos resolver, o PSB ia indicar o vice na época, e o PT resolve que o candidato não iria ser João da Costa. E ficou uma briga interna muito grande. Então, quando o PT briga demais e demora muito para indicar quem seria o candidato, Eduardo vem e diz, olha, eu não perdi a paciência com essa história, e lança Geraldo Júlio. O PT trouxe João Paulo e Humberto Costa, uma chapa muito forte, inclusive, mas acabou perdendo a eleição. Para Geraldo foi reeleito e agora João Campos está aí no primeiro mandato. Então são 12 anos já de governo do PSB lá no Recife, e o PT quer buscar de novo governar a cidade. Só que João Campos, né, sabe que se ele entrega a prefeitura para alguém do PT, provavelmente, né, Laís, essa roda que gira em torno do PSB no Recife, ela não voltaria mais para o PSB, ela ficaria um bom tempo aí, isso contando que o PT fosse reeleito mais na frente, né? Que a direita é muito desunida no Recife, a prova disso é essa pesquisa de João Campos aí. Então é uma situação que é bem estranha, né, uma aliança, mas dá para entender os dois lados, tanto de João Campos, que não quer o PT na vice por essa questão, e como o PT que diz, olha, Lula é aprovado com mais de 60% aqui em Pernambuco, no Recife principalmente. Então, não Recife é menor para a aprovação dele, mas ele ainda é aprovado. Então não faz sentido a gente não ser vice. Para a gente concluir, Laís, ontem teve o primeiro debate na eleição dos Estados Unidos. Né? Trump versus Biden. E foi lá é bem polarizado, né? Foi um passeio de Trump em cima de Biden. Biden tem muita dificuldade no que diz respeito a concluir um raciocínio
ele vem demonstrando várias vezes. E ontem, vários assuntos assim que eram polêmicos, de repente ele parava no meio e mudava o assunto e não falava nada com nada. Vixe. Então, assim, a própria CNN que fez o debate, ela fez uma pesquisa com eleitores credenciados a votar, que lá eles diferente, né? bem diferente assim a maneira como eles atuam. E, para você ter uma ideia, esses mesmos eleitores que avaliaram o debate antes do debate, saiu uma pesquisa da CNN que eles achavam que Biden venceria o debate por 54 mais ou menos % a favor de Biden e 43 e 5, aliás, 6 mais ou menos para Trump. Mas após o debate, esse número foi para quase 70% a favor de Trump e pouco mais de 30% a favor de Biden. Foi um desastre o desempenho dele no debate. E se continuar desse jeito a eleição, Trump deve voltar a ser presidente dos Estados Unidos, porque Joe Biden ele não tem mais condições de seguir candidato e o partido dele já declarou, né, Laís, que não abre mão, né, o Democratas, né, que lá tem um partido republicano e democrata, tem vários partidos, né, mas sempre polariza entre dois, republicanos e democratas. Então o clima do Democratas já é de enterro, já é de derrota, caso não aconteça uma desistência do Biden. Ele já disse que não desiste, que é candidato à reeleição, mas do jeito que a coisa vai, Trump deve voltar ao poder por lá, né? Porque o debate ontem foi um desastre, porque Trump por si só já é um bom candidato de debate, para quem gosta ou não gosta dele, né? Eu não estou falando aqui da questão do desempenho. Ele é um cara que é um empresário e dono de televisão. Ele é como se fosse, né? É como se fosse Silvio Santos que fosse candidato lá à presidência da República. Então, um cara extremamente desenrolado, né? Fala, tinha programa de televisão, tinha tudo. Então, ele pega um candidato fragilizado, né? Que a diferença de idade deles também é um pouco grande, né? E ele ontem, literalmente, passeou no debate. Tá certo, Mário. Você fala hoje de política dentro do São João na cidade? Vamos falar um pouquinho, tentar falar de política, mas o foco maior hoje já é o São Pedro, né? Estamos na véspera de São Pedro, hoje é dia de fogueira de novo, né? Aqui no Nordeste. E a gente vai inclusive, ter as Fulô aqui no estúdio. Vamos falar de um projeto que há pouco houve uma entrevista com a Conceição, né? Sobre a questão de várias mulheres, inclusive fora do show também. Enfim, vamos ter mais forró, vamos ter mais São João aqui na cidade, porque o São João na cidade, a festa começa aqui. Segunda-feira eu volto a falar de política aqui dentro do manhã, do tá jornal, certo, aliás. Mário. Obrigada e até segunda. Até. O cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído.